Audiobook do livro Desistir Nunca. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Do escritor Rafael Gouveia Monteiro. Sonhando muito. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Walt Disney. Estamos iniciando o capítulo que é basicamente o tema central do livro, ou seja, os sonhos. Todos nós adoramos sonhar. Todos nós sonhamos muito. Entretanto, já parou para pensar que, de alguma forma, você pode estar limitando seus sonhos? Ou melhor dizendo, colocando limites ou filtros em seus sonhos? Pensando nisso, eu gostaria de começar este capítulo com uma simples pergunta. O que você tentaria fazer se soubesse que não fracassaria? Interessante o questionamento, né? A primeira vez que li essa pergunta, ou melhor dizendo, essa provocação, confesso que fiquei muito pensativo. Essa pergunta é realmente muito desafiadora, pois ela deturpa a ordem natural das coisas, já que indiretamente sempre pensamos no fracasso, mesmo que sem querer acabamos pensando que podemos falhar. Sinceramente falando, logo depois de ler essa pergunta, a primeira vez não consegui pensar em nada, nada mesmo. Eu constatei uma coisa bem simples e triste: eu não tinha sonhos. Não sei se você percebe a tristeza que é dizer, eu não sonhava. Isso era a pura verdade. Eu não tinha nenhum sonho. E podemos dizer que os nossos sonhos representam a base do nosso futuro. E mais uma vez, não é o Rafa que está lhe dizendo isso, são eles. Não há nada como um sonho para criar o futuro. Victor Hugo. Nada acontece a menos que sonhemos antes. Carl Sandburg. Podemos dizer mais, um ser humano que não sonha praticamente está morto, ou seja, a existência de um homem fica muito limitada quando ele não tem nenhum sonho. Você já se perguntou qual é o seu sonho? Emagrecer, passar no vestibular, um carro maravilhoso, ter uma casa fantástica, uma família espetacular, uma carreira de sucesso, abrir um negócio próprio, conseguir um ótimo emprego, fazer uma viagem inesquecível, passar em um concurso público. Eu citei apenas 10 exemplos, mas eu poderia citar 10 páginas de exemplos de sonhos comuns. E fazendo uma ressalva, eu chamei de sonhos comuns, não por serem fáceis, de forma nenhuma, mas sim por serem mais frequentes entre as pessoas. E como já vimos, os sonhos representam a base da nossa existência. Somos do tamanho dos nossos sonhos. Fernando Pessoa. Percebe que se você não sonhar com algumas coisas, elas não poderão fazer parte da sua realidade, da sua vida, nunca. Algumas pessoas passam a vida inteira sendo empurradas pelos seus problemas. E você sabe muito bem sobre o que eu estou falando, pois você conhece inúmeras pessoas assim, sendo que na verdade essas pessoas poderiam ser conduzidas pelos seus sonhos. Sonhar é fazer planos, viver é ter coragem de realizá-los. Precisamos sonhar muito sim, mas além disso precisamos de muita coragem e força de vontade para realizarmos estes sonhos. Ah, Rafa, mas meu sonho é impossível, meu sonho vai muito além desses que você citou. Acredite, se é possível para outros, é possível para você também. Rafael Gouveia Monteiro. Que legal! Seu sonho é um sonho impossível? Então com certeza você já pensou em algo parecido com mudar o mundo, ganhar um Oscar, ganhar um prêmio Nobel, deixar seu nome na história, revolucionar a educação do país, acabar com as guerras no mundo, desenvolver a cura para AIDS, para câncer ou para outra doença? Também poderia escrever mais 10 páginas com sonhos teoricamente impossíveis. Porém, honestamente falando, eu realmente acredito que sonhos só nascem para pessoas capazes de realizá-los. Rafael Gouveia Monteiro. Se você sonhou, você tem total capacidade e chance de realizar o seu sonho. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Albert Einstein. E pense por outro ponto de vista. Quando você tem um sonho teoricamente impossível, você tem uma concorrência bem menor, pois existem poucas pessoas envolvidas e comprometidas com sonhos impossíveis. Normalmente, as pessoas gostam de coisas mais fáceis, mais acessíveis, mais normais, mais comuns. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Walt Disney. Ou seja, pensar grande ou pensar em sonhos impossíveis é algo muito interessante sim, já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. Donald Trump. Entretanto, não adianta você ficar sonhando, pensando em sonhos fantásticos e não fazer nada para realizar os seus sonhos. Por isso, é muito importante que você saiba que
Se você chegar onde a maioria não chega, precisa fazer algo que a maioria não faz. Roberto Chinachique. E não se sinta estranho ou diferente por pensar e sonhar com coisas teoricamente impossíveis. E até mesmo loucas. Por sinal, Kennedy disse algo muito bonito sobre isso. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes são limitados por realidades óbvias. Precisamos de homens e mulheres que consigam sonhar com as coisas que nunca existiram. John Kennedy. O mundo precisa de pessoas como eu e como você, leitor. Em outras palavras, pessoas que pensem mais além, pensam fora da caixa. E eu, Rafa? O mundo não precisa de pessoas como eu, não? Claro que sim, seu exaustino. O mundo precisa principalmente de pessoas como o senhor, que não desistem nunca dos seus sonhos. Você é um grande exemplo, pois mesmo estando triste, deprimido, descontente, você ainda acredita que algo pode mudar a sua vida. Por isso que você está aqui lendo este livro. Eu, mais do que qualquer pessoa, vou lhe estimular a sonhar muito, tanto sonhos normais quanto sonhos impossíveis, pois eu quero que você realize não só um, mas diversos sonhos. Quero que os seus sonhos transformem sua vida. Por sinal, não sei se já citei esta frase ou se já falei sobre ela, mas existe algo que precisa ficar claro em sua mente. Deixe seus sonhos mudarem a sua realidade, mas não deixe que a sua realidade mude os seus sonhos. Autor desconhecido. Essa frase é muito importante mesmo, pois ela fala para você que seus sonhos mudarão a sua vida e ainda o alerta para que você não deixe sua vida mudar os seus sonhos. E infelizmente o normal é acontecer o oposto. Enfim, nos próximos capítulos falaremos um pouco mais sobre esta questão de sonhos mudando sua realidade. Continuando, não sei se você se lembra, mas comecei este capítulo com a seguinte pergunta: o que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Anthony Robbins. Eu não tinha comentado, mas aquela pergunta é na verdade uma frase do Tony. Você percebeu que a pergunta já lhe induz a pensar em sonhos teoricamente impossíveis, já que você não fracassaria? Pois, se você tivesse a certeza de que não fracassaria, você tentaria justamente realizar sonhos grandes, ou seja, os sonhos que estamos chamando de impossíveis. Este capítulo é justamente para isso, para lhe estimular a pensar grande, ou melhor dizendo, bem grande, a sonhar alto. Vamos refletir um pouco com um exemplo interessante. Imagine se Thomas Edison tivesse estabelecido metas simples e palpáveis. Neste momento, você estaria lendo este livro utilizando uma lâmpada de querosene. Criar a lâmpada elétrica era justamente um sonho considerado como impossível na época de Thomas Edison. Nem por isso ele deixou de sonhar ou desistiu de seu sonho. Muito pelo contrário, Thomas acreditou que ele deveria sonhar como se não fosse fracassar jamais. Em outras palavras, se perguntássemos ao Thomas, o que você tentaria fazer se soubesse que não fracassaria? Ele teria respondido, criar a lâmpada elétrica. E foi justamente o que ele fez. Percebeu como isso é lindo? Tudo bem, eu sei que eu sou meio ridículo em achar coisas assim lindas, mas pensar nessas coisas realmente me motiva muito. E coloquialmente falando, eu fico até arrepiado com histórias assim. Thomas é um grande exemplo. E fazendo uma ressalva, você sabe por que gosto muito de exemplos assim? Palavra convence, mas exemplo arrasta. Autor desconhecido. Não tem como não se contagiar com histórias assim. Enfim, voltando ao Thomas, ele tinha um sonho que teoricamente era impossível, e diante disso, ele lutou muito pela realização desse sonho, como se o fracasso não existisse, e ele não fracassou, justamente por isso. Mas, na verdade, ele fracassou sim. Eu não entrarei em detalhes, mas ele chegou a fracassar mais de 1000 vezes, e mesmo assim ele não desistiu. Mais pra frente falaremos sobre isso. Mas, por outro ponto de vista, Thomas perdeu mais de 1000 batalhas, mas saiu vitorioso da guerra. Thomas mirou na lua, enfrentou centenas de dificuldades, errou milhares de vezes, pois ele tinha um sonho e ele precisava realizar aquele sonho. E felizmente, mesmo diante das dificuldades, o sonho se tornou realidade. A possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a nossa vida interessante. Paulo Coelho. Eu realmente me emociono um pouco com a história de vida do nosso amigo Thomas. Digo mais, coloquialmente falando, o cara era foda.
As grandes coisas são feitas por pessoas que têm grandes ideias e saem pelo mundo para fazer com que seus sonhos se tornem realidade. Ernest Holmes. E desculpe-me pela palavra que acabei de usar, mas como eu já lhe disse, estou aqui escrevendo de forma transparente. Não estou aqui para ser politicamente correto. O mundo não precisa de mais pessoas politicamente corretas. Na verdade, o mundo precisa de pessoas transparentes, honestas, sinceras e com princípios. Ficar fingindo que vivemos em um mundo perfeito no qual ninguém fala palavrão não é o meu propósito. Continuando o raciocínio, eu acabei de dizer que Thomas mirou na lua, e pensando nesta expressão, mirar na lua ou mirar no céu, lembrei-me de uma história que li no livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Conta uma fábula infantil sobre um menino que, todo final de tarde, empunhava sua tiradeira. Caprichava na pontaria, esticava as tiras de borracha e disparava na direção da lua. A pedra caía logo adiante, mas ele continuou fazendo isso durante anos. Vendo-o persistir com tão esquisita mania, os amigos o interpelaram. Por que não para com isso? Não vê que você nunca vai acertar a lua? Ao que ele rebateu, eu sei que eu não vou, mas a cada dia vou atirar minha pedra mais perto dela. Não sei se você percebeu a força da resposta do menino. Estar cada dia mais perto da lua significa, em outras palavras, ser hoje melhor do que ontem, evolução diária e contínua. Pense um pouco e conclua. Você nunca irá além de onde seus sonhos o levarem. Você nunca irá além do que já imaginou. Somos o que somos e estamos onde estamos porque primeiro o imaginamos. Donald Curtis. Por mais que o seu objetivo seja acertar a lua e você comece com uma simples atiradeira, você só terá chance de acertar a lua se um dia sonhou com isso. Perceba que um menino que sonha em acertar a lua vai crescer, e com ele também vai crescer a capacidade de desenvolver artifícios para chegar cada vez mais perto da realização de seu sonho. A melhor forma de prever um futuro é criá-lo. Peter Drucker. Você percebe que esse menino pode acertar a lua sim? Ele pode ir muito mais do que simplesmente acertar a lua. Ele pode pisar na lua. Já teve gente que fez isso. Ou seja, se você não consegue perceber uma possibilidade em algo que já aconteceu, dê este livro para outra pessoa, pois ele não lhe ajudará em nada se você não acredita em fatos. Um grande realizador é necessariamente um grande sonhador. Os verbos sonhar e realizar são verbos que andam lado a lado. Eu vou mais longe dizendo: sonhar é o verbo mais bonito que existe, mas realizar é o verbo mais importante da vida. Rafael Gouveia Monteiro. Você só pode realizar algo que você tenha sonhado, e você só poderá concretizar essa realização, primeiro, se você acreditar na realização, e segundo, se você pagar o preço que for necessário pelo seu sonho. Não há nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Victor Hugo. Ou seja, um grande realizador vê possibilidades onde ninguém vê, vê sucesso no fracasso, vê o possível no impossível e, além disso, paga o preço para realizar o seu sonho. Mas tenha calma, fique tranquilo, ainda falaremos muito sobre o processo de realização mais pra frente. Neste capítulo, o que eu gostaria que você tivesse em mente é que não existem sonhos impossíveis. Tudo é impossível até que alguém vá lá e faça a primeira vez. Então seja você a pessoa que vai transformar sonhos impossíveis em realidade. Pô, Rafa, é muito lindo tudo isso que você está falando, mas é difícil pensar assim. Muitos de nós queremos apenas sobreviver com dignidade, ter uma vida confortável. Não consigo me imaginar pisando na lua. Seu Exaustino, o pisar na lua é apenas um exemplo, uma metáfora. Cada pessoa tem o seu sonho, sonhos diferentes. O que é importante para mim pode não ser importante para você. A questão é você não limitar os seus sonhos. Todas as pessoas querem uma vida digna, uma vida confortável, mas acredite, depois que você tiver a sua vida estável e confortável, você sentirá falta de alguma coisa, algum vazio tomará conta de você. E neste momento você talvez comece a pensar em coisas mais ideológicas e talvez comece a ter sonhos diferentes. Sonhos grandes e até sonhos impossíveis. A questão é: por que nos contentamos em viver rastejando quando sentimos o desejo de voar? Helen Keller. Se o desejo de voar está dentro de você, você não pode deixá-lo se perder. Essa ideia é o resumo geral de tudo que estou dizendo. Agora entendi, Rafa, e tem um sentido o que você falou. Hoje eu me preocupo em pagar as minhas contas, mas tenho certeza de que se minha vida estivesse tranquila, eu faria coisas como abrir uma ONG.
Tenho muita vontade de ajudar pessoas. Exatamente isso, seu Exaustino. Esse tipo de vontade que não pode morrer dentro de você. Hoje, talvez seja impossível você abrir uma ONG, já que não está conseguindo gerir a sua vida direitinho. Mas a questão é você ter noção de que impossível é apenas uma questão de tempo. Você comentou da ONG, mas tenho certeza de que tem muitas outras coisas dentro de você, muitos sonhos. O fato é que os exemplos mostram que praticamente tudo que era impossível há 50 anos, atualmente é absurdamente trivial. Portanto, lembre-se disso. Você se transforma naquilo que está dentro de você. Vou citar novamente a frase. Somos o que somos e estamos onde estamos porque primeiro o imaginamos. Donald Curtis. Tudo começa com um sonho, e por isso este livro começa justamente falando sobre sonhos, e também por causa disso que estamos aqui agora conversando sobre a importância de sonhar, pois os sonhos são a base de todos os acontecimentos de sua vida. Nada acontece a menos que sonhemos antes. Carl Sandburg. Você está percebendo que estou jogando algumas frases durante o livro e também estou repetindo algumas citações? Você notou que várias frases são diretamente iguais? Em outras palavras, são frases diferentes, porém contêm princípios iguais, premissas e conceitos pensados e escritos de formas diferentes por pessoas diferentes. Veja como isso é real. Compare as duas últimas frases acima. Você percebe que o Donald Curtis diz a mesma coisa que o Carl Sandburg? Eles têm o mesmo conceito, a mesma base, mas se expressam com palavras diferentes. Mas, acima de tudo, têm o mesmo princípio. Se você procurar no Google, você vai encontrar no mínimo 50 frases praticamente iguais a estas. Diante disso, você tem dúvidas de que esses caras estão certos? Décadas e séculos separam alguns pensadores, mas ainda assim eles têm o mesmo pensamento, os mesmos princípios, a mesma base. E não são pessoas normais, citando frases. São personalidades que deixaram seus nomes na história, seres humanos diferentes, pessoas que já morreram, mas que permanecem vivas. E se existem algumas pessoas no mundo em que podemos acreditar e confiar, são as que já foram selecionadas pelo tempo, selecionadas por séculos de críticas. E aproveitando este momento, se você puder, fique com um pensamento em mente. Todos morremos. O objetivo não é vivermos para sempre. O objetivo é criarmos algo que viverá. Chuck Palahniuk. Agora, o que você vai fazer com esse pensamento é com você. Enfim, continuando. Você percebeu que não é o Rafa que está falando e inventando frases bonitinhas. São pessoas como Victor Hugo, Jobs, Einstein, pessoas conhecidas, respeitadas, podemos até dizer grandes gênios da história. Enfim, acho que já ficou bem claro que você não tem motivos para não confiar nessas pessoas. Resumindo o raciocínio deste capítulo, o único limite que pode existir em sua vida é o limite da sua imaginação. E o que definirá se você alcançará esse limite é o nível de empenho que você aplicará para que tudo que você sonhe se torne realidade. Falaremos mais tarde sobre isso. E para finalizar, vou deixar alguns exemplos genéricos e concretos. Se você é uma pessoa que tem 120 quilos e quer emagrecer, você pode ter um sonho pequeno de perder 10 quilos, ou você pode mirar alto e imaginar que você vai perder 40, e além disso, vai ficar com um corpo atlético e definido. Não é para sonhar em perder 5 quilos, isso não é sonhar alto. Você não só pode, como deve ir além. Pensando em um vestibulando, ele precisa sonhar com as melhores universidades do país, sonhar com a melhor formação que seu país pode lhe oferecer. Pensando em um futuro empresário, ele precisa se imaginar criando um Google, uma Apple. Eu sei que parece até loucura falar essas pessoas se imaginarem criando uma empresa como o Google. Porém, você já parou para pensar que há poucos anos o Google não existia? E hoje ele é um exemplo de empresa totalmente bem-sucedida. Se você já tem certa idade, você fazia pesquisa no KD e não no Google, mas o Google veio para revolucionar. Alguém tem que imaginar e sonhar com coisas grandes, e esse alguém será você.